Bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Café e Negócios. Nosso grande mestre, Alex Nascente. E, mais uma vez, esse grande mestre, amigo meu, Marcelo Soares. Gratidão. Depois de bastante tempo, Marcelo. Temos esse grande mestre aqui conosco. E vamos falar hoje um pouquinho de muitas coisas, né? Um pouquinho de muitas coisas, eu acho que é importante a gente falar. E sempre com o apoio dos nossos apoiadores master, né, Alex? Isso aí, Nascente Multiloja, Sicredi Centro-Lestra, né? Sebrae RS, são os grandes apoiadores daí do INDEC, Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano e Empreendedor Comportamental, com o nosso Café com Negócio. Exatamente. Alex, vamos lá? Começamos a tua introdução aí? Antes de começar, eu já queria chamar a atenção para você o seguinte, esta fera tem um grande desenvolvimento chamado... Por favor. Ciclo da Autotransformação Emocional. Olha só, então já sabe, segue lá o fera, tá? Marcelo Soares.ims. Olha Instagram. só, é o momento do jabá, né? E YouTube, Marcelo Soares, treinador e palestrante. Show, perfeito. Algumas palestras, né, por aí, né? Algumas. 20 anos, algumas. Então, é um prazer te ter aqui novamente, tá? Gratidão Show de bola. Convite. Nosso primeiro episódio contigo foi muito bem recomendado, né? Bem citado, então a galera gostou, nos pediu, a gente está trazendo de novo, certo? Obrigado. O que é bom, a casa torna, né? Exato. Seja bem-vindo, Alex. Fazendo um plágio à palavra da Bíblia. Mas, enfim, vamos lá. O que eu queria dizer para você é o seguinte... Neste novo episódio, nós vamos trabalhar hoje, então, um conceito que está muito latente aí, tá? Assim, fervescente, tanto nas redes sociais como também no dia a dia das empresas, que é liderança, né? A liderança situacional, a liderança, né? Enfim, a liderança de si mesmo, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais, vai nos ajudar a desdobrar isso. Certo. Como ser o líder eficaz de hoje? Excelente pergunta, Alex, porque quando a gente fala em liderança e a gente vai falar sobre a liderança por si só, a gente já imagina na nossa mente, né? Isso está no nosso escopo mental, que liderança é aquele líder da empresa, ou o líder do negócio, ou o líder de uma equipe, né? Perfeito. A gente já vai nesse nível de liderança. Mas esse líder de equipe, esse líder da gestão, esse líder de um negócio, ele é um ser humano. É um homem, uma mulher que foi se desenvolvendo ao longo do tempo e que hoje ocupa uma posição de líder. Eu sempre dizia, o pessoal dizia assim, você é gerente, né? Eu dizia assim, não, eu estou gerente, porque hoje eu estou gerente, ontem eu era vendedor. Então, a questão da liderança, ela vem muito na questão da eficácia, né? Da eficiência do dia a dia, porque hoje a gente olha para um patamar de comparação muito grande. E muitas vezes os líderes se perdem nesse patamar porque ficam comparando as suas jornadas a outros líderes completamente diferentes, né? Em outros campos de batalha. Ainda mais agora com a internet, né? Com o advento da internet. Isso. E muitas vezes não fazem a menor ideia qual foi para se desenvolver, para chegar naquele patamar, né? Exatamente. E o que eu chamo a atenção? Quando a gente fala sobre liderança eficaz, o líder eficaz, ele começa com processos internos e não externos. E a gente tem no nosso imaginário que a gente forma um líder, né, dentro da equipe, a gente pega lá, falando de negócio, vamos pegar o melhor vendedor, a melhor vendedora, e nem sempre o melhor vendedor, a melhor vendedora são líderes bons. Talvez a grande sacada deles... a grande maioria não são, né? A grande sacada deles é a venda e não a liderança. Eu costumo dizer, né, te perguntando um pouquinho mais só para pontuar, que acho importante de pontuando, que a maioria dos empresários pega e faz o seguinte, chama o tio, a tia, né, o primo para serem líderes, porque eles não vão me roubar. Só que, veja bem... Infelizmente, às vezes, no final da história, eles têm problemas de roubo, desvio. Ninguém que você possa demitir. Essa é a primeira. Então, olha só, Fortaleza. Primeira dica de hoje, hein? Não contrate ninguém que você não possa demitir. Olha só, couro, hein? Pega a visão, hein? E olha só, muito importante. Muitas vezes acaba que você tem que demitir, você tem problemas na família e essa pessoa ainda dá desvio no seu negócio. Então, primeira dica. Segunda dica, olha só. Você pega e transforma o seu melhor vendedor no seu pior líder. E você perde o melhor vendedor. Então, assim... Exatamente. Por favor. Abriu duas vagas aí, né? Nesse Abriu caso. duas vagas. Abriu duas vagas, porque tu perde o melhor vendedor e tu não tem o líder que precisa. E o que acontece, né, Marcelo? Tu sabe que existem várias ferramentas de assessment, assim, né? Sim, Pra gente
pegar e poder tirar a extrusão do como essa pessoa vai se comportar. A gente pode fazer testes. Antecipação de tutela. Porque quando tu antecipa... Porque o vendedor, a vendedora, que eles buscam desenvolvimento. Isso eu vou contar uma história real aqui. Claro, guardado os nomes e proporções, mas quando o vendedor, a vendedora tem esse tino de liderança, as atitudes se revelam nisso antes da pessoa ser líder. Show. Porque isso está inato, está ali, está latente. Então, tu pega aquela pessoa e, claro, daí usa ferramentas, né? Muitas vezes 360 para poder entender com mais profundidade aquele profissional, e daí tu dá mais bagagem para ele, né? E daí ele consegue se desenvolver ainda mais. Eu acredito muito nisso, porque nem sempre, como a gente falou, melhor vendedor ou a melhor vendedora serão os melhores líderes. Porque a liderança está nata antes dela realmente surgir. Quando a vaga surge, ela é quase que natural. Tu vai olhar para o teu contexto de vendedores e vendedoras e vai dizer, o que tem liderança, a gente, falando sobre isso, entende que é aquele que vê o detalhe. Talvez aquele que não tem o melhor desenvolvimento de vendas possível. Ele não está ali no primeiro. Se tiver no primeiro, melhor ainda, né? Porque daí ele vai ter sangue nos olhos. Mas normalmente ele está no segundo, ele está no terceiro. Mas ele é estratégico. Ele consegue ver. Ele consegue ver as coisas que estão intrínsecas no negócio. E ele consegue ver que, falando de... Que nem a gente fala sobre micros e pequenos negócios, perfeito. É aquela história... O chão ali tá sujo, né? Eu não vou esperar a faxineira vir em determinado dia, determinada hora. Não, eu pego um paninho e já passo ali. Aí tu tá vendo através das atitudes quem vai ser o verdadeiro líder ou a verdadeira líder do teu negócio. E essa eficácia, ela é provada, e eu vejo isso nas empresas e oriento muitas vezes, porque muitas vezes o consultor, né, vira orientador da empresa. Porque ele fica tão próximo dos processos, tão dentro do negócio, né? E eu tenho algumas empresas que eu atendo há muitos anos, que eu sou praticamente um funcionário do negócio. É, né? O que eu chamo de consultoria romântica. É o consultor que está tão dentro dos processos que ele consegue avaliar isso. E daí tu diz assim, olha, aquele ali, ele tem o perfil, ele tem essa dinâmica. Então, essa eficiência, ela se dá antes do processo seletivo. Depois do processo seletivo, ela só se consolida, porque daí é uma valorização daquele que enxergava aquilo que você gostaria, você empresário, daquilo que você gostaria que enxergasse no teu negócio. Show. Ele já está enxergando, já tem uma tutela antecipada daquilo, ele já está vendo o que está acontecendo, ele já conhece os processos, e daí quando a gente dá uma oportunidade, a gente vê grandes líderes nascendo e grandes líderes eficientes. Mas esse olhar precisa partir de nós. Nós, no dia a dia do negócio, observando cada atitude, observando cada comportamento. E a gente falava no episódio anterior, né, sobre comportamento e sobre habilidade técnica, perfeito. Científica. E as empresas não demitem por capacidade técnica, mas demitem por comportamento. Show de bola. E aí, Marcelo? O Marcelo, só para referir para o pessoal que está ouvindo, quiser ouvir um pouco mais sobre esse desenvolvimento humano e comportamental que o Marcelo acabou de colocar, é lá no episódio 1, né? Exato. E uma colocação aqui, Lucas, já te entrego, né, para ti, que é o seguinte, só para não perder realmente o pensamento, é que assim, como é importante, né? Eu me recordo que nós falamos, acho que lá nesse episódio 1, sobre posicionamento, né? Uhum. E aí o meu pai, né, tem 75 anos, tá na ativa, e é o cara que é o líder nato, assim, né? Sempre foi. E eu me lembro dele, quando eu era piá, assim, ele falando, assim, né, que a gente tem que, claro, com outra forma, né, termos dele e tal, mas que a gente tem que ser líder da gente mesmo. Exato. Né? E tem tudo a ver. E hoje ele tem 75 anos e é o cara que pega a vassoura, que orienta pessoas, que, né, que enfim... Super ativo no negócio. Ativo, né? Então, assim, é o líder que dá o exemplo. Porque existe vários tipos de líder, né? O líder, né, autocrata, enfim, todo tipo de líder, né? Enfim, hoje, né, vários outros termos agregados aí, mas enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que nada substitui um líder inspiracional. Certo? Que faz a cobrança que tem que ser feito, mas que também reconhece, que inspira pessoas, que vai lá e dá o exemplo, né? E aí vem a minha primeira colocação, assim.
pessoal que está nos ouvindo, que está aí querendo almejar um cargo de liderança na sua empresa, né? Para vir a ser líder de 1, 2, 3 funcionários, né? No seu setor. 10, 20 ou 100. 10, 20 ou 100, é isso aí. Ou, melhor ainda, ele está empreendendo já no negócio de outra pessoa, no CNPJ de outra pessoa, que eu indico super isso, muito, né? Tanto nas minhas consultorias eu falo muito isso, você tem que ser intraempreendedor primeiro, antes de ser empreendedor. Certo. E você quer montar o seu negócio. O que realmente ele tem que começar a pensar, agir e fazer? Ou seja, intenção e ação, hoje. Pensar, agir e fazer. Isso. Excelente, porque pensar é pensar o seguinte, que ali naquele momento, naquele negócio, ele está se desenvolvendo. Ele está construindo a sua carreira. Independente do negócio, independente de como não. Qualquer tipo de trabalho, serviço, né, entrega, o que ele está entregando é a primeira coisa, é isso que ele precisa pensar. Né? Segundo, o agir. O agir é o fazer mais do que o combinado. É olhar o detalhe. É a porta fechando às 6h30 e o cliente chegando 6h29 com 40 segundos, né? Tá quase fechando a porta, né? E daí é aquele que atende com a mesma maestria da primeira hora da tarde. Show. Isso já demonstra uma liderança por si só, uma liderança nata antes disso. Então, pensar, agir e... Fazer. O fazer. O fazer é isso, é o dia a dia. E o fazer no dia a dia é das pequenas tarefas, das mais simples às mais complexas. É entender o funcionamento do negócio como um todo, que a grande maioria não entende e não quer estudar a respeito. Eu estava falando antes do episódio que eu ia usar, que foi muito claro, assim, eu sou consultor de uma empresa, e tinha uma menina que trabalhava lá nessa empresa há 5 anos, né, e eu usei isso também no Jornada do Destino, como exemplo, e depois teve um cara que entrou com 2 anos de empresa, ele foi promovido e ela não. E ela embraveceu? Mais embraveceu. chamou os gestores assim, não, peraí um pouquinho, eu tô aqui há 5 anos, né? E daí o cara chega ontem e já é promovido, mas o que ele tem, né? Ele veio de outro planeta. Tem as atitudes que tu não tem, né? E daí o gestor foi muito pontual com ela. E foi muito... Atitudes e comportamentos, né? E daí entra uma outra coisa que é liderança. Todo líder, olha só isso, todo líder precisa ser duro, mas precisa ser perto das pessoas. Precisa ser próximo. Então, ser duro em buscar resultados. Com um time alinhado para isso. Ser duro nos resultados. Eu sempre digo que líder bom é o líder que faz o resultado acontecer, fazendo a equipe fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Mas, ao mesmo tempo, próximo das pessoas. Perfeito. No coração porque daí das pessoas. Não perde esse elo, porque todos nós somos humanos. Então a gente precisa entender. E o grande líder é aquele que sabe extrair de cada pessoa o seu melhor. Show. E isso não é para qualquer um. Não. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Só para terminar. Claro. Porque ele precisa olhar para a sua equipe com um olhar muito sistêmico e olhar para cada uma das pessoas e entender aonde que ela pode dar o seu máximo. Isso não é para qualquer um. Chavezinha virar em cada um. Exatamente. E cada um vai ter uma chave diferente. Cada um vai ter um processo. Por isso que eu disse, forte, firme nos resultados, mais próximo do coração das pessoas. Deixa eu... Tu sabes que... Vou pontuar isso que tu falou. Eu tenho um grande amigo. E eu preciso depois só fechar a história da menina, senão vai ficar no ar. ar. Verdade. Então, só vamos montar o teu. Eu tenho um grande amigo, né, um grande empresário, tu também vai conhecer, de Santa Cruz do Sul, né, que é antigo Fios e Companhia, da Box, né? E, enfim, o Ricardo, isso. E é um cara fantástico, que sabe ser duro na hora certa, com as palavras certas. Duro sem ser violento. Sim. É que é muito duro importante. Com resultado. Com resultado, enfim. Mas é um cara que sabe tocar o coração de cada um. Então, eu fiz questão de citar ele aqui porque é um cara inspiracional. Cara inspiracional. E é muito importante porque é uma linha tênue que você tem para fazer isso. E se você errar, você perde a mão com as pessoas. Perde a mão. Porque, muito importante, pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Seja comprar a minha ideia ou comprar o meu produto, comprar o meu trabalho, comprar o meu desenvolvimento ou comprar de terceiros. Mas pessoas se relacionam com pessoas. Esse é o grande segredo. E todo mundo gosta de comprar.
Exato. Todo mundo gosta de comprar. Nem todos gostam de vender, mas todo mundo gosta de comprar. Não gosta de ser vendido, mas gosta de comprar. Mas, por favor, pode terminar da menina. Voltando da menina, só para a gente encerrar, depois o Lucas completa, e o gestor foi muito, muito simples com ela. Disse, olha, nesses 5 anos que passaram, né, nós tivemos tantos, e daí ele pontuou, né, nós tivemos tantos cursos de desenvolvimento. Tu não fosse nenhum. E a gente precisava preparar alguém, inclusive para uma outra unidade que a gente tinha antes mesmo desse rapaz vir trabalhar com a gente. Perfeito. Segundo, batia aquela síndrome da arrancada da maratona, né? É 6h20, fecha a porta às 6h30, 6h20 eu já estou na posição de corrida, né? Total. De arrancada. Total. Para ir embora, para vazar. É atitude. E isso é pontuado. Lembra que a gente falou que o líder consegue enxergar outro líder através das atitudes do dia a dia, e isso não tira pedaço de ninguém, mas faz uma diferença enorme. Total. Na hora de tu decidir por uma pessoa ou por outra. E daí, pontuando tudo isso, né, ele disse, olha, dentro desse aspecto, realmente o rapaz em 2 anos se desenvolveu muito mais do que você em 5. Então, entre você e ele ficou claro, evidente, que a gente precisava dar oportunidade para ele e não para você nesse momento. Se você quiser. Vai haver uma segunda mas opção, agora tem. Segundo momento. Agora você tem. E aí entra aquele negócio, não tem como desver, né? Não. Entrou no grau de consciência, a pessoa, agora você tem a oportunidade de se desenvolver. Basta o que você queira. Ponto. Sabes que agora eu vou te dizer assim para ti, isso foi muito bom a tua colocação, porque a maioria das pessoas tem um pensamento do seguinte. Que às vezes, né, Marcelo, a gente não vai entrar nesse assunto mais a fundo, né? A gente poderia descascar muito esse assunto, mas assim, vem com alguns viéses cognitivos, né, vamos dizer assim, para serem quebrados, né, que vem da família, paradigmas, né? Os grandes paradigmas, assim, vem da família, alguma coisa assim, e vem alguns coitadismos, né? Tipo, não me dão oportunidade, né, os empresários são tudo assim, aquela coisa que se cria, a briga que eu falei, né, nos outros episódios atrás aí da Capital vezes Trabalho. Enfim, mas o que acontece é o seguinte, depois que essas pessoas têm um nível de consciência, que é o que tu falou, que a gente consegue criar para quem quer, porque a gente não consegue trabalhar e melhorar quem não quer, fique bem claro. Exatamente. E isso é uma oportunidade de melhoria minha, né? Porque eu sempre fui muito humano, acreditei muito nas pessoas e tive muitas frustrações quanto a isso, porque as pessoas não compravam, né? Não nós tivemos boas discussões, eu e o Lucas, sobre isso, né? Sim. As pessoas me frustravam. Só que eu entendi que a minha expectativa não pode estar no outro, no terceiro. Eu preciso criar a minha própria expectativa. E se eu entregar alguma coisa, entreguei porque eu quis, ponto. Exato. Entendeu? Exato. Então, né, se ela quiser comprar, ela compra. Agora, como nós estamos falando aqui do desenvolvimento, né, de líderes, de pessoas, né, de líder de si mesmo, é importante você começar, eu quero chamar a atenção para isso, você ler pequenos livros, você ver um bom vídeo na internet, puxar um canal, aí, um documentário, tá? Em vez de você passar, e o brasileiro é o povo que mais passa tempo diário perdido na internet, TikTok, Facebook, Instagram, aí de bobagem, tá? Mais ou menos umas 10 horas diárias. É um absurdo. É um absurdo, né? Não, chega a ser isso. Não é todos assim, mas enfim, não, né? Mas é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo, entendeu? Horas, mas estatisticamente, né, todos nós perdemos, em média, até 4 horas. Entendeu? Dependendo da faixa. E se a gente isso é muito alto. Se a gente pegasse eu não gosto de ler, beleza, mas pega um audiobook, então. Um audiobook é 6 horas, 8 horas, no máximo um livro bom. Pega um livro bom. Ó, pega este livro bom. Pega esse aqui, ó. Eu aconselho a pegar aqui O Caminho do Ser a Empreender, tá? Que vai modificar o seu mindset, pode ter certeza. Porque o detalhe é o seguinte, esse livro é justamente sobre isso. Mas tem outros livros muito melhores que esse, tá entendendo? Então, assim, só que as pessoas querem tudo isso num piscar de mágica. Não vai acontecer. Só que elas passam 2 horas na frente de uma TV vendo novela. E elas não passam 30 minutos por dia vendo um livro, vendo um documentário, vendo um audiobook. E aí elas reclamam o quê? Não tenho condição de comprar uma coisa. Mas, gente, só assim, ó, primeiro que
Os cursos hoje tem muitos cursos maravilhosos de graça. Tem podcasts maravilhosos, inclusive o nosso Café com Negócio. Exatamente. Gratuito. É só olhar. Entregando profundidade. Não quer olhar, bota pra rodar. Bota só pra Bota pra ouvir. rodar. Fica ouvindo. Vai lavar louça, vai fazer outra coisa. Se não né? gosta da voz do Lucas, bota 2.0, né? Que daí vai rapidinho. Enfim, mas Vai as que nem os pessoas são boas em desculpa. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não é bom resultado nunca. Não traz resultado nunca. É. E aí vem uma coisa que eu queria colocar assim pra ti. Sim, Que eu acho que é muito importante, assim. E depois eu vou para a segunda pergunta. certo. Que é o seguinte. Cara, nós somos indivíduos. Ou seja, individuais. Uhum. Né? Na parte semântica da palavra mesmo, e pegando etimologia, a gente pega o in, né? Que é inglês, né? Vido, ou seja, nós não somos divididos em dois. Né? Não. E tem gente não. que se engana nisso. Exato, e as pessoas, né? Então, assim, ó, no latim, Sim. né? Inglês, latim, então nós temos bem claro, a palavra indivíduo é não dividido por dois. Então, para você que está nos escutando, você não é dividido por dois, você é um indivíduo, certo? Se nós não somos divididos por dois, você, Marcelo, aqui, no trabalho, em casa, eu sou aqui, com meus pares, a minha família, nos meus negócios, o Lucas da mesma forma, certo? Você que está aí igualzinho, então a gente tem que parar com esse papo. Porque eu sei dividir. Eu sou um no trabalho, outro em casa e outro com a mulher. Não. Será que é mesmo? Não é. E eu tenho uma máxima que, através de tanto tempo estudando sobre isso, buscando conhecimento, entendendo a fundo as respostas que nós temos às nossas coisas da vida, fica evidente que o ser humano é o que nem você falou, é o Marcelo que é pai, né? É o Marcelo que é empreendedor, é o Marcelo que é amigo, é o Marcelo que é o colega do futebol, né? Então, é um Marcelo só. E daí a gente diz assim, não, mas eu consigo dividir, se eu estou no trabalho, eu consigo, né? E depois eu vou para casa, e daí em casa é outra história, é outro papo. Beleza. Se você pensa assim, é bom que a gente entenda que do jeito que tu faz uma coisa, é o jeito que tu faz todas as coisas. Isso é fato, isso é do ser humano. Não sou eu que estou dizendo, isso já vem estudos muito aprofundados que trazem essa noção para nós, trazem esse conceito, que do jeito que a gente faz uma coisa, do jeito que a gente faz todas. Então, se por um acaso tu está com algum perrengue em casa, né? E daí tu tá lá com uma discussão de família, com algum problema com o filho, com a filha, inevitavelmente você vai para o trabalho, você não vai deixar de ir para o trabalho, você vai ter que cumprir com a sua obrigação, ok? Mas você não vai render o 100%. Ponto. Mas eu sei separar. Tu pode até saber separar, tu não precisa dizer para ninguém, tudo bem, mas os teus resultados naquele dia serão diferentes de um dia que você está alegre, que você está faceiro, que está tudo em casa legal, que você saiu, né, que você tomou café da manhã com a sua família, aquele momento importante e tal, deu um beijo no teu filho, na tua filha, né, que são os patrimônios que a gente tem, e daí a gente vai para o trabalho, a gente vai lá, se desenvolve e tal, volta para casa de tardezinha, e daí a gente vai lá e curte a família e tal. Cara, não tem. O cara que tem essa rotina e o cara que saiu de casa brigado ou que ele teve um momento de estresse no trabalho, inevitavelmente vai chegar em casa murcho. E daí aquela história, imagina o gestor, o líder, né? Chega de tardezinha, antes do cara sair e dá aquela, que a gente diz, aquela mijada de categoria, né? O xixi-beck, né? Aí o cara faz o xixi, é óbvio que o cara vai sair dali mortinho. Não faça isso nunca, você que é gestor, pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Ou reunião no final do expediente, reunião né? no final do expediente, não. Vai de manhã cedo. Ou fazer uma demissão sexta-feira de tarde. Sabe? Assim, ó, tem esses cuidados, porque do outro lado tem um ser humano. Perfeito. Mas aí, assim, o cara foi para casa. E uma colocação muito É importante. inevitável que lá na casa dele vai ter algum problema, vai ficar murcho, vai ficar triste. É natural do ser humano. Então, por mais que a pessoa diga, não, eu sei separar. Ok, você pode entender ou ainda acreditar que você separa. Mas não tem como pegar o Lucas, rachar o Lucas no meio. Metade é profissional, metade é pai de família, metade é esposo. Cara, velho, não vai, não funciona. Mas tem gente que comete esse auto-engano
e perpetua isso ao longo da vida, Sim. inclusive educando seus pares que Da mesma a forma. vida é assim. Então, é profissional uma coisa, pessoal outra. Ledo engano, mentira latente, que mais hoje ou mais tarde, né, mais hoje ou mais amanhã, vai acontecer que você vai estar numa situação como essa e você vai dizer, é mesmo, eu não estava legal em casa e eu não estou produzindo o que eu precisava. Eu não estou legal no trabalho, eu não estou dando atenção para minha família. Inevitável. Verdade. Bem, eu estava falando, estava aqui imaginando, pensando cenas, porque a gente já viu muita coisa, né? Sim. E como fazer. E aí vem uma pergunta para ti, Uhum. que tem tudo a ver. Né? Uhum. Eu acho que sim, eu tenho certeza que dentre essa questão das lideranças, né, ativas, situacionais e, né, Certo. e também, enfim, intencionais, que é onde tu desenvolve, né, comunicação ativa, aliás, escuta ativa e comunicação não violenta. Uhum. É fundamental. Fundamental. E como a gente pode ser cada vez mais assertivo nessa escuta ativa e comunicação não violenta? A escutativa ela se dá ao longo do dia a dia, nos processos, no dia a dia. Vai ter gente na tua equipe que vai te chamar de 5 em 5 minutos, vai ter gente que vai te chamar uma vez por semana. E a gente precisa entender que a nossa escutativa é realmente uma escutativa, é sentar com o colaborador e entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente vai entender que aquela pessoa está enfrentando um problema e a gente nem sabe o tamanho do problema, mas ele está se resguardando, mas tu vai sacar. Aí chama a pessoa para uma conversa, senta e diz assim, cara, abre teu coração para mim. Lembra daquela história? O líder que é duro com resultados, mas é próximo do coração das pessoas. Entende que tem alguma coisa errada. Lucas, entendi que tem alguma coisa errada, usando como exemplo, né? Vamos sentar, vamos conversar. O que está acontecendo, cara? Fala aí para mim. Abre teu coração. Abre teu coração. Abre teu coração. E as pessoas normalmente vão ser muito receptivas a isso e elas vão colocar ali talvez um problema que possa ajudar como líder. Claro. Tu pode estar próximo, tu pode ajudar de alguma forma. De repente aquela pessoa naquele momento o estresse é tão grande que ela precisa de uns 2, 3 dias para desacelerar. Ela precisa estar afastada naqueles dias. E quanto é bom essa visão do líder para com os seus liderados, para entender isso, para ver isso com profundidade. Porque a partir do momento que tu te aproxima da pessoa e tu consegue entender o problema dela e realmente ser empático, não entender o que está acontecendo com o outro. Porque muitas vezes a gente não entende, porque a dor do outro a gente não consegue mensurar. A gente não consegue entender. Mas a gente consegue dar um entendimento. É se colocar naquela posição. Se isso acontecesse comigo, como ia me doer? É diferente a tal da empatia, ser empático com alguma coisa. Muitas vezes, se tu tem, vamos pegar um caso bem simples, perdeu o pai ou perdeu a mãe, né, como acontece para todos nós, é a agenda da vida, de repente para mim vai ter um impacto, para ti vai ter outro impacto, mas eu entender que isso tem um impacto, eu não sei a profundidade da dor. Para cada um, eu não sei. Eu não faço ideia, mas eu como líder eu preciso fazer uma ideia. E para mim, empatia é isso, é tu entender que tem uma dor ali. Perfeito. Tu não precisa entender a profundidade porque nós não temos ferramentas para isso. Nós somos seres humanos. Mas eu preciso entender que naquele momento, de repente, aquele cara precisa de uns 2 a 3 dias para... Tá passando por um problema. E eu estou enxergando. E o líder eficaz, que é a primeira pergunta que você fez lá, tem isso, é esse olhar sistêmico para a galera. É estar próximo do coração das pessoas, porque é isso que vai fazer a diferença, não é outra coisa. Aí, quando esse cara tiver 100%, ele vai se lembrar daquele dia que tu foi pontual com ele. Aquele dia que tu entendeu a dor dele. Não sabe a profundidade, mas tu entendeu a dor dele. E tu fez o que tu poderia fazer como líder. Vem cá, eu entendi a tua dor aí, né? eu vou te acolher, e daí entra isso. É a escutativa, é a comunicação não violenta, porque o quanto é importante a gente mesclar as palavras, entender o quanto elas podem ferir, porque o entendimento de um é um entendimento... Lembra, a gente falou das chaves, cada um gira de uma forma diferente. Botão diferente. De repente, para mim, né, o meu chefe lá ser duro comigo é de boa. Eu aguento o tranco e está tudo certo, né? Mas, de repente, para o meu colega ali, pega mais pesado. E daí eu destruo
Mais né? emocional, outro mais racional. Enfim. Aí eu vou com uma potência muito forte, que é a comunicação daí, de uma forma mais acirrada, mais enfática, vai ferir profundamente ele. Depois tu não vai ter resultado. Por isso que o líder eficaz é esse, é que consegue enxergar todo mundo com as suas particularidades. E isso não é para qualquer um. Show. Mas Marcelo, assim, ó, voltando lá, Sim. a pergunta que Sim, eu gostaria de fazer, sim. dentro do processo de desenvolvimento do líder, a gente tem as lideranças natas e tem as lideranças que são adquiridas ao longo do processo. Certo. Né? E voltando ao assunto do podcast, o outro que tu participou, tu falou muito em questão de mindset. E isso tudo ele é desenvolvido, ele pode ser desenvolvido ao longo do tempo com as ferramentas corretas, com as atitudes corretas para tu conseguir ser esse líder que vai fazer o impacto direto dentro das equipes. Sim. Ou não? Pode. Dentro disso, uma coisa que a gente acabou não falando sobre mindset e que fica aqui, eu acredito, eu desenvolvi uma tese sobre isso. Sobre 3 seres que a gente tem dentro da gente, que é o ser natural, o ser existencial e o ser espiritual. O ser natural é como a gente veio para a vida. A gente veio simples e ignorante. E daí a gente foi para a escola, se desenvolveu. Depois a gente começou, no nosso ciclo de convivência, a gente foi se relacionando, foi criando família e foi adquirindo habilidades no trabalho, né? E daí a gente chegou num determinado momento da vida, que é a teoria do Wood, da Universidade de Happiness, de felicidade, né? De 30 a 50 anos a gente começa a se questionar. O ser natural, ele vai até ali. O ser natural é aquele negócio. Eu naturalmente fui para uma empresa e estou lá há 10 anos. Naturalmente eu namorei, noivei, casei, tenho um filho. Natural, eu criei família. Aí eu comprei uma casa, sabe? O escopo da vida social está pronto. Esse é o ser natural. É a corrida dos ratos. Esses 3 seres, eles se conectam. Então, o ser natural ele vai ter 2 momentos. Ou ele vai se questionar, ou ele vai seguir. A grande maioria das pessoas segue aquela vida, segue aquela rotina, segue aquele trabalho. Daí, depois de um certo tempo, é demitido daquele trabalho e vai arranjar outro muito semelhante, muito parecido com aquilo, e segue a vida. E ele acredita que isso chama destino. Mas não é. É a maneira como ele enxerga a vida. Mentalidade. Tá? Esse ser natural, se ele começa a se questionar, ele vai para o ser existencial. O ser existencial é aquele que começa a se questionar sobre tudo. Ele começa a se questionar sobre a qualidade das relações humanas que tem, ele começa a se questionar sobre a qualidade do trabalho que ele desenvolve, ele começa a se questionar sobre as habilidades que ele tem, ele começa a se questionar sobre o mundo ao redor dele, que ele vê pessoas progredindo, chegando nos seus objetivos e ele está meio que estagnado. Na corrida do ratinho, né? Ratos, isso. Né? Tá ali naquele rotatória, né? Tá ali naquele negocinho e não sai do lugar. E tem muita gente que se sente assim, na rodinha de hamster, né? Tá ali, brrr, e não sai do lugar. Ele começa a se questionar. Aí entra o ser natural, sai de ação e entra o ser existencial. Espera aí um pouquinho. Não, eu tenho um sonho dentro de mim. Espera aí, eu vou realizar. Já tem 50, 40. Eu preciso realizar meus sonhos. Daí ele começa a entender que há uma possibilidade real de fazer aquilo acontecer na vida dele. Só que para isso ele precisa passar por um processo, ele precisa pagar o preço. Ele já sacou isso. Aí começa a existir, começa a coexistir o ser existencial. Que eu olho para as coisas e eu quero chegar lá. Eu já tenho um objetivo. Eu entendi que as minhas relações humanas podem melhorar. E daí eu procuro desenvolvimento a partir disso. E eu vou construindo, mindset é construído, mentalidade é construída, tu vai construindo mentalidade. Se isso não fosse verdadeiro, todo mundo tinha mentalidade surreal. E não é. Poucas pessoas buscam o campo do desenvolvimento. Eu sempre brinco, né? 2% da população pensa, 3% pensa que pensa, 95% prefere morrer do que pensar. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho, né? Então, a grande maioria das pessoas segue o fluxo da pessoa natural, do ser natural. Está seguindo ali e vende aquilo para as pessoas ao seu redor como destino. E está tudo bem, não tem nada de errado com isso.
Agora, eu começo a me questionar, eu começo a entender que eu posso chegar lá, que eu posso fazer a diferença. Aí onde é que entra o ser espiritual? É aquilo que tu acredita sem ver. É a fé. E nós não estamos falando de religiosidade, não. Nós estamos falando de espiritualidade. Porque pessoas que fizeram grandes feitos, elas acreditaram antes de fazer. Perfeito. É simples. Mas como é que acreditaram antes de fazer? Porque tiveram fé. Aí entra o ser existencial, dando a regra. Ô, meu, se liga, dá para fazer, velho. Só que você precisa acreditar. E daí, quando você acredita, o ser espiritual funciona. E daí, a gente vai ver gente que nunca correu maratona correndo maratona. Cara, o cara nunca correu e daí o cara tá correndo. Ou entrando no CrossFit com quase 40. Aí, ó, nunca fez CrossFit, tá fazendo CrossFit. Porque acreditou, e é real, acreditou numa proposta, acreditou numa coisa que ele não tinha visto ainda. Mas ele acreditou antes de fazer. Então, o ser natural, ele vai dar lugar ao ser existencial, que, por sua vez, conectado ao ser espiritual, é que vai realizar as coisas. Perfeito. E aí você cria uma mentalidade do seguinte: se eu fiz isso, eu posso fazer muito mais. É outra coisa. Então. E daí vai quebrando barreiras, vai chegando aonde quer chegar e realmente constrói alguma coisa que as pessoas ao redor vão olhar e dizer assim, cara... Tem uma coisa diferente aí. Tem alguma coisa que aconteceu com aquele cara dentro dele, que mexeu dentro dele, e daí é aquela força que eu acredito em Deus. É aquela força, é aquela energia que vibra dentro de você, a energia divina que te movimenta a realizar coisas que você imaginava impensáveis, inimagináveis. E daí você vai lá, pum, realiza. E daí você diz assim, cara, tem um caminho aí. E depois, velho, que tu rompe essa barreira, que é a primeira barreira do paradigma de não conseguir, quando tu rompe essa barreira, aí, velho, o que tu botar na cabeça não tem Cristo que tire. E tu vai realizar. Mas pra mim, isso é uma tese minha, volto a dizer, ser natural, ser existencial, ser espiritual. Quando você consegue entender o que está acontecendo dentro de ti, show. Aí as coisas funcionam, aí as coisas se realizam, as coisas acontecem. Top, que legal, que bacana, baita explicação, né? E casa com o nosso ser, fazer para ter, né? Exato. Que é a tríade, inclusive, do livro, calcado de uma outra forma dentro da tua linha também de pensamento. E dentro da linha do INDEC, né? Essa questão do primeiro tu ser, tu precisa buscar os entendimentos e as hard skills, né, para tu conseguir desenvolver. Mas eu acho que assim, o grande inimigo está dentro de si mesmo, né, que é o nosso ego, né, conversar com o nosso ego, colocar ele de lado para conseguir fazer o que precisa ser feito para ter os resultados que tu quer. E eu acho, pegando o gancho, isso casa muito sobre a questão da liderança, a liderança de si mesmo, né, porque às vezes tu não consegue lidar com determinadas situações e isso impacta em todos os processos, como tinha sido falado antes, né? Em todos os âmbitos, né? Profissional, como pai, como esposo. Mas aí eu acho que vem aquilo até para também, né? Dentro daquele nosso processo de desengravidar palavras, né? A liderança situacional, ela fala de uma liderança de situação. Da situação que é te apresentada dentro da empresa, dentro da tua casa, dentro do teu meio social. E tem, então isso eu tenho uma história para contar a respeito disso. Né? E tem a intencional, certo? Que é, por exemplo, a intenção que tu está colocando para a tua família, para o teus relacionamentos, para o teu desenvolvimento profissional, né? Porque vale lembrar, né? Uma coisa muito importante. A gente é líder da gente mesmo, certo? Primeiro de tudo. Então, se nós somos líderes da gente mesmo, a gente é responsável pelo nosso desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, é muito importante para deixar isso bem claro, certo? Bem chancelado. Mas a minha colocação é que, assim, veja bem, mas então, isso, algumas pessoas têm um mindset, às vezes, errado. Mas isso mas aí é segundo as intenções. Mas tudo é segundo as intenções. Só que segundo as intenções boas. Entendeu? Tu falaste ali, né? Acredito em Deus. Eu também acredito muito em Deus, né? Espiritualidade, desenvolvimento espiritual e tudo, né? E para mim é fundamental. Por isso eu sempre falo que eu tenho valores, né? Valores e princípios inegociáveis. E quem me conhece sabe, eu já saí de consultoria, eu já saí, né? de órgãos públicos, enfim, porque eu não negocio. Tem coisas que eu não negocio, né? Mas, enfim, o que eu queria dizer especificamente é uma coisa. Se a gente tem intenção,
a gente tem que ter as melhores intenções. Ah, o inferno está cheio de melhores intenções. Não. Está errado. Lá, as pessoas não têm as melhores intenções. Nós temos as melhores intenções com a ação, a atitude. Convidar o Marcelo aqui é intencional. Estar com o Lucas aqui é intencional. Exatamente. E não tem nada de errado. Não tem nada de errado isso. Por quê? Porque sabe por quê? Porque o que está errado é quando você tem uma intenção de aproveitar de alguma pessoa. E quando você traz essa pessoa para trocar... E a pessoa sente. Para trocar, para gerar ambiência, para gerar realmente um network foda, certo? Onde eu te ajudo e tu me ajuda. Exato. Aí é intencional com desenvolvimento pragmático e certo e para todos. E é isso que eu convido você. Você que está nos ouvindo, você tem que ser intencional. Você tem que ser intencional nas suas relações com a sua esposa, com seus filhos. Por quê? Visando crescimento, visando ambiência, visando... Né, o crescimento de mindset, né, o que a gente chama de, na neurociência, viéses cognitivos, melhorar, né, enfim, né, acabar com algumas crenças. Mas o que é importante? Seja intencional, crie a ambiência certa para você e para sua família, para o seu negócio. Procura estar com pessoas que não te dizem amém, mas que te cobram, mas que sejam tuas amigas e que queiram verdadeiramente também. E que sejam parceiros verdadeiros. E sem joguinho de emocionalidade, né, ou só racionalidade, mas que exista uma troca real. Por isso, o mastermind, né, é fundamental, né, que é a mente mestra, né, a mente do movimento. E aí a gente volta para uma... Cada vez que te enxergo, falo disso, né? Dos chinesinhos que se encontram de novo, né? Enfim, troca de mindset. Eu só queria te cortar, porque eu queria colocar essa questão que é fundamental para realmente você crescer como pessoa e como profissional. E é muito importante a gente também frisar que, como líder, seja o líder de uma organização, o líder de casa, o líder do trabalho, o líder do dia a dia, o líder da comunidade, quando ele senta com uma pessoa e a intenção não é verdadeira, a outra pessoa sente. E daí fica um jogo de toma lá da cá, que não é legal nem pro lado de cá, nem pro lado de lá. Então é importante, quando você sentar com alguém, você tem a escuta ativa e o coração em paz. Porque tem uma intenção, sim, de entender o que está acontecendo, mas tem também aquela coisa da proximidade, do acolhimento, sabe, do entendimento, da compreensão, da empatia. Tem uma série de coisas que estão tudo junto nisso. E a pessoa que é chamada para uma conversa, para uma escuta ativa, ela sente quando a intenção é boa e quando a intenção é ruim. Se isso não fosse verdadeiro, você que está nos assistindo aí, já teve alguma conversa que você foi falar com alguém que tu sacou que aquilo ali não estava batendo? Todos nós já passamos por isso. Era engodo. E daí tu diz assim, cara, mas tem alguma coisa que não está fechando aí, velho. As pessoas sentem. Então você é líder, tem esse cuidado de quando sentar com alguma das pessoas que você lidera, você ter clareza no seu coração de realmente ajudar naquele momento. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, e eu vou fazer para os dois. O líder nato, ele precisa se desenvolver ou não? Olha, vamos lá, vamos começar então. Né? Vai lá. Ele deve se desenvolver, porque é que nem o vendedor nato, né? Exatamente. E, inclusive, ele é muito bom, eles são muito bons. Eles vêm realmente prontos. Vocês vêm prontos, eu não diria prontos, mas eles vêm com uma grande... Algumas atitudes, sabe, né? Algumas atitudes maravilhosas, sangue nos olhos, mas o que acontece? Eles vêm com vícios. Né? Normalmente. E aí o que acontece? Ele só se lapida. O líder nato, o vendedor nato, ele só se lapida se realmente ele se permitir. E se ele se permitir, ele vai ser o melhor. O melhor. Sabe por quê? Porque ele tem o que os outros não têm, às vezes, que é aquele sangue nos olhos, aquela vontade, fezes ou inteuses em algumas linhas, né? Que é o Deus que você tem dentro de você, que é a energia máxima que você coloca naquilo e todo o entusiasmo da coisa, entendeu? E aí que vem, gente, isso chega a brilhar meus olhos, porque assim, ó, isso é o que fez a diferença na minha vida. Porque eu me desenvolvi de uma forma que eu vejo assim, que realmente é tremenda. Por quê? Mas porque eu tinha muito isso. Veio comigo, veio com a minha família, veio com meu pai, que turco otomano, né? Tá tudo certo, tem que ter lojinha, tudo pode fazer, tem que ter lojinha. Mas enfim, mas fui desenvolver. E fui desenvolvido por uns caras pedreira. Já tinha uma liderança de berço, mas aquela história não ficou à mercê disso. Não, claro que não. Vim buscar. Então, assim, por quê? Intenção. Eu já era, e tu sabe disso, né? Tem fotinho, eu te mostrei. Eu com 12 anos comecei minha jornada, né? Empiricamente. Episódio zero. É, episódio zero. Mas 14 anos eu já estava
trabalhando e empreendendo dentro do CNPJ da distribuidora. Sim. Eu saía de maletinha, não precisaria ter maletinha, mas eu tinha uma maletinha amarrada pelo um clips. Que te mostrei, amarrado pelo clips, porque era o que eu podia ter, era o que eu, entendeu? Que dava. Eu podia ter, mas eu já tinha postura de empresário. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. A frase não é nossa, do Mário Sérgio Cortella. Perfeito, mas é uma luva, né? É uma luva para isso. Então para responder para ti, assim, ó, sim, ele tem uma grande vantagem, mas se ele não se desenvolver, ele no caminho será ultrapassado. Porque Neymar, né? A gente brincava, né? Neymar não tem talento que supere um cara constante. Daí a gente vai fazer uma analogia, falando de futebol. Neymar, que tem um talento incrível, mas não tem disciplina nenhuma. E daí a gente pega um cara, que é o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que o talento dele é questionável, sim, né? Ele é bom, mas ele se desenvolveu muito ao longo da carreira. Eu sempre digo, eu nunca fui um vendedor nato, muito menos um gerente nato. Mas eu fui me desenvolvendo. E eu era o cara assim, ó, que pegava tudo quanto é coisa que eu podia pegar. Era livro, era apostila, era curso, tudo que eu podia fazer, tudo, absolutamente tudo eu fazia. Então eu sempre fui muito esforçado e focado em meta. Então eu tinha isso muito claro. Eu nunca fui um vendedor nato, mas eu sempre fui um vendedor esforçado. Eu sempre fui um gerente comprometido, não só com aquilo que eu estava desenvolvendo, mas também com as pessoas. Show. E foi isso que fez a diferença, não foi outra coisa. Constância nesse processo. Foco, constância e congruência. Isso aí. Esse é um binômio jargão, que a gente coloca, né? Coloca, porque é fundamental. Esse é do meu curso do Kairos, né? Que é produtividade e alta performance. Mas ele vale para todos os outros. Alquimia da produtividade. Alquimia da produtividade. Por quê? Porque, assim, com foco, constância e congruência, puxa, tu vai chegar longe, entendeu? Chegar longe. Porque o que acontece? As pessoas esquecem do poder da disciplina de fazer todos os dias um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e buscar o resultado. No livro do Oscar Schmidt, ele fala sobre isso. Terminava o treino, ele pegava um carrinho de supermercado, botava 30 bolas dentro do carrinho e começava a arremessar dos 3 metros. Mas não era do mesmo lugar, era de lugares diferentes. E tinham que fazer 30 cestas de chuá, sem encostar no aro. E ele fazia. E daí ele disse que teve várias vezes que ele chegou na 29ª e ele errou. E ele pegava todas as bolas e começava tudo de novo. E daí teve um dia que ele passou, ele conta no livro, mais de 3 horas arremessando. E daí, olha só, e aí ele sempre dizia que é Oscar Mão Santa, e ele retrucava. Não é mão santa, é mão treinada. E daí teve um episódio, um pouco antes da Olimpíada, que ele quebrou o pulso, se não me engano, está no livro lá. Ele quebrou o pulso um pouco antes da Olimpíada. E daí ele não tinha o pulso direito para arremessar. O que ele começou a fazer? Arremessar com o esquerdo. O mesmo esquema. Todo mundo ia embora. E ele pegava o carrinho e ia lá, 30 cestos de chuá com a esquerda. Aí aquela história, caía na direita, caía na esquerda, pau. Aí eles assim, mão santa. Não é mão santa, velho. É mão treinada. Eu treinei. E aí aquela história. Foco, constância e congruência durante muito tempo. Cara, é inevitável, o resultado vai vir, velho. Mas aí que tá, o que acontece? O que eu vejo, e a gente falou, acho que no nosso episódio 0, Alex, eu acho que tu vai lembrar, as pessoas, elas não querem o processo. Elas querem só o resultado. E aí, se tu não te apaixonar pelo processo, tu não vai ter o resultado. Porque eu tenho aquela máxima. Toda a maratona, ela começa com o primeiro passo. E é um passo depois do outro. Um passo depois do outro, depois do outro, depois do outro. E aí o cara ganhou uma promoção na empresa, se tornou vendedor líder, né? Que ele era um vendedor já melhor. E aí, desculpa o termo, caga tudo. E é demitido. Aí parou. Né? Por quê? Porque não conseguiu levar e seguir o processo de desenvolvimento. Até porque, voltando ao nosso famoso PPR, né? Eu acho processo e resultados. Né? Porque se tu for um líder nato e se tu não tiver processo, e aí eu e tu, e nós 3 juntos, temos várias experiências sobre a questão de ter pessoas boas, de ter empresas maravilhosas e faltar o processo para não executar, aí o resultado não vem. Aí tu começa a achar culpados. E às vezes grande parte dos culpados
de não acontecer os resultados... Cultura da empresa. Cultura da empresa que a gente falou lá no primeiro episódio aquela vez. Exato. Né? Então... E cultura é fundamental. E uma colocação para você. Você tem que ter uma cultura forte, bem trabalhada, certo? Com mão de ferro nesse sentido, em termos de cultura, mas sim, colocando, né, a mão em cima do coração das pessoas, porque uma cultura, tá, pode ser forte, mas se ela não for trabalhada especificamente, ela é comida no café da manhã. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente. Não adianta a cultura forte com pessoas erradas. Exatamente. Então, tem que ter uma cultura forte com pessoas fortes. Aí o processo e o resultado vem forte. Fica essa dica aí para você que está nos assistindo. E outra coisa também, a gente tem que falar para os nossos telespectadores, né? Sim. Que nós vamos entrar depois em processos mais voltados para a parte comercial também. Sim. Isso é importante, eu acho. Porque eu acho que é indiscutível, levando a máxima do Alex, né? Que faturamento é vaidade. Lucro é sanidade e caixa é rei, né? Caixa é rei. E eu acho que nenhuma empresa sobrevive sem vendas, né? Não, nenhuma empresa sobrevive sem vendas, nenhuma empresa sobrevive sem um líder, sem um líder, nenhuma empresa sobrevive sem pessoas, né? Pessoas para fazer os seus resultados acontecerem, e nenhuma empresa funciona se não tiver um ecossistema, né? Ou uma visão sistêmica, né? Congruente. Então, realmente, para deixar bem claro, né? Lucro é fundamental, porque as pessoas miram sempre na meta de vaidade, que é o faturamento. Mas faturamento é vaidade. Lucro é sanidade e caixa é rei. Exatamente. Eu tenho uma colocação aqui, porque a gente também já está chegando mais ao fim do nosso episódio. Eu preciso colocar, porque eu acho que é muito, muito importante, assim. A gente falou de um monte de coisa, mas eu gostaria de colocar isso, porque eu acho que a gente tem que virar essa chave na cabeça dos líderes, né? Dos diretores, enfim, dos líderes. Porque o que acontece? As pessoas, os líderes, eles têm o dever de chegar, Marcelo e Lucas, e colocar numa caixinha, que é a caixinha do teu coração, créditos. Assim como você coloca dinheiro lá no banco, deposita lá, para depois ir sacar, passar um cartão e comprar um hambúrguer, certo? Você tem que depositar créditos emocionais com o teu colaborador. Porque um dia tu vai precisar sacar. É um dia que o colaborador fez uma M lá bacana, fora do eixo, e tu vai ter que precisar sacar. E o colaborador tem que sentir isso, porque é o seguinte, porque tu vai estar depositando créditos emocionais. Então, vem questão, né, muito do elogio certo, elogio minuto, né, a cobrança minuto, ou seja, just in time, né, no momento certo, na hora certa, para que o colaborador sinta que quando você está cobrando, está corrigindo alguma coisa, é porque realmente aconteceu. E ele sinta. E assim, quando você está elogiando, ele também sinta, poxa, mas ele também me reconhece, ele também me enxerga. Sabe aquilo que eu falo muito, né? Só pode cobrar quem elogia. Exato. Então, olha só, você tem que depositar créditos emocionais também para poder sacar créditos emocionais também, né? Enfim. E aí vem a questão muito de, assim, eu te vejo e eu te escuto. O que volta lá para o nosso início. Escutativa, comunicação não violenta. Isso. E isso vem de encontro, porque eu queria colocar... Por que coloquei isso? Porque nosso método, dentro da trilha, né, do INDEC, do Instituto, né, a gente tem 3 pilares, que é o empreendedor, o empresário, a empresa e o colaborador. Com 7 alavancas de sucesso, certo? Que vem gestão, liderança, inovação, cultura. Mas o método, ele passa por 7 níveis, que é a roda do método, tá? Que é despertar, ativar, reforçar, aplicar, comunicar, desfrutar e perpetuar. E aí a gente entra no líder perpetuador. Que líder que perpetua para uma cidade, para uma sociedade, para uma família, para uma região, que é o líder que desenvolve emprego e renda, gera emprego e renda. E isso que eu preciso deixar claro no nosso episódio. E você que está nos assistindo, se você está pensando em empreender, seja primeiro um intraempreendedor. Se você já é intraempreendedor, se é esse cara que aguenta, que segura a onda lá, que faz mais uma ligação, mais uma porta, mais uma visita, e você tem condições, sim, tem grana, tem condições, tem estrutura para ser um empresário, vai empreender. Eu te aconselho a empreender. Mais do que ser um funcionário público. Exatamente. Tá? Porque isso pode mudar a tua vida, a vida dos teus, sim. Mas empreenda uma coisa que seja do que você gosta, que mexa com o seu coração, que mexa, que dê brilho nos seus olhos, porque você vai precisar para passar o deserto que vai acontecer. Mas você está trabalhando, passando esse nível de... Né? E tudo bem se começou a trabalhar por necessidade, depois por oportunidade, claro. Que nem eu. Mas, em algum momento, você tem que estar desperto para produzir um empreendedorismo de
Qual é o nosso? Propósito. Entendeu? Então... juntando habilidade, paixão. Exato. Então, assim, é sucesso certo e você vai impactar a sua vida, as vidas dos seus e as vidas da sua comunidade, com certeza. E pegando o gancho, Alex, também é importante falar, lá no nosso episódio 0, o João falou, né, que se... busque conhecimento com pessoas que já passaram pelo processo. Sim, tá? Porque não adianta, pegando o gancho, inclusive, daquilo que nós começamos a falar lá no outro episódio também. Se você sempre deu certo, você não sabe aonde deu certo. Mas tem uma ideia. Mas se deu errado, tu vai saber onde é que tu fez a M grande. Né? Então eu tenho um amigo meu, até faz tempo que eu não falo com ele, que ele disse que ele queria escrever um livro, né? E aí ele dizia assim, como é que vai ser o nome do livro, né? Ele disse, como transformar dinheiro em M, né? Porque ele abriu 3 empresas e quebrou grande as 3 empresas, né? Então foi uma experiência, acho que é válida, porque a pessoa que tem essa clareza, ela pode errar de novo, mas ela não vai errar no mesmo lugar. Né? E ela já tem uma trilha de como não fazer. Como não fazer. Que é muito mais importante do que a trilha do fazer, muitas vezes. E eu posso dizer também que eu posso contribuir com esse livro também dele, porque eu já quebrei também, né? Eu já quebrei 2 vezes, né? Então... Bom, você já sabe 2 formas de como não fazer. Exato. E, gente, assim, ó, se tu quer empreender, empreenda. Perca o medo. Vá em frente. Se dedique em aprendizado, se dedique em estar próximo de quem já trilhou, quem já fez. Modele, né? Modelar. Modelar não é copiar, tá, gente? É fazer uma modelagem, porque sozinho a gente vai muito rápido. Certo? Sim. Eu fui muito rápido sozinho, certo? Mas chegou um momento que acabou o braço, entendeu? Bati a cara no muro, entendeu? Aí eu tive que fazer o quê? Baixar meu orgulho e pedir ajuda. Só que aí eu comecei a entender que eu precisava de outras pessoas para andar junto, e andando junto a gente vai muito mais longe. Ambiência. Entendeu? Então, se você está sozinho, não ande sozinho, você vai ficar no atoleiro em algum momento. Ande bem acompanhado, modele. Eu acredito que o único momento que a gente vai andar sozinho mesmo, é no tal do deserto emocional. Exato. Que é aquele ponto em que você começa, o seu negócio é eu presa, né? Eu em tudo na empresa. E daí ninguém acredita. Não tem uma empresa. Aí ninguém acredita em você, a sua família não acredita em você, que é normal. Aí tem gente de fora que nunca você imaginou que ia te ajudar e te ajuda. Exato. Aí começa a dar certo o negócio. Nesse meio período, você passou por um deserto emocional, onde você olha que você está sozinho, no meio do deserto, né? O solaço batendo na cabeça e não tem um pinguinho de água. E você tem que aguentar no osso. Esse deserto emocional, ele é divisor de águas. Perfeito. Quando a gente passa por ele, entende os processos, passa por ele, é inevitável que ali na frente a gente comece a colher os resultados. Eu diria mais assim, né, Marcelo, para deixar bem claro, porque eu gosto de ser bem incisivo nesse sentido, né? Esse deserto emocional, e acontece, né? Sempre vai acontecer, né? Com a maioria das pessoas. Com aqueles 95% vai acontecer. E ele é divisor de águas. Divide os homens dos meninos. Ali você vê quem é resiliente, quem realmente tem essa resiliência, né, essa antifragilidade, e vai para frente e faz o resultado acontecer. Esse deserto é o divisor de águas. Divide os homens dos meninos. Porque os meninos vão fazer tudo aquilo que querem e os homens vão fazer aquilo que precisa ser feito. Exato. E essa parte de deserto e de execução, a gente vai ficar para um próximo episódio. Fica já o convite para o nosso grande mestre Marcelo Soares. Obrigado. É um prazer inenarrável estar aqui, né, contigo de novo. E Obrigado. Quando tu quiseres, as portas estão abertas. Agradeço mais uma vez aos nossos apoiadores, Nascente Multiloja, Sicredi Centro-Leste e Grupo Sebrae RS também. E quem não leu ainda, está na Amazon e na Nascente Multiloja o livro do nosso grande mestre do Caminho do Ser ao Empreender, que vai trazer todas as chaves para tu ser um profissional e ter resultados de alto impacto. Muito obrigado, gente. Deixo a palavra com o nosso prazer aí, então, mestre. Vamos lá, isso aí, por favor.
Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês, né? E a gente vê a profundidade, como é bom bater um papo assim que, sabe, passa rápido, passa correndo, e a gente falando sobre aquilo que é a nossa vivência, o nosso dia a dia, a nossa experiência. Então, espero que alguma coisa aí tenha ficado para os nossos... Como é que é? Telespectovinte. Telespectovintes aí, né? Espero que alguma coisa tenha ficado, que alguma palavra, uma frase tenha tocado o teu coração, a tua mente e a tua alma em um segundo. Era o único propósito desse nosso bate-papo de hoje. Gratidão imensa por estar aqui, Alex, Lucas. Muito obrigado. E a nossa galera que está aí junto com a gente. Nossa equipe. Estamos tentando trazer o nosso grande mestre audiovisual ali para vir, mas ele está reticente, né? Nossa equipe de backstage tá forte, né? Mas eles estão escondidos. Para Lisane, para Ismael, que são nossos parceiros. Obrigado mesmo. Sabe que eu te quero aqui, né, Ismael? Aqui, ó, sentadinho aqui. Show de bola. Fortaleza, então sejam todos aí, tá? Muito bem-vindos ao nosso podcast. Vou encerrar como se fosse o começo, pra gente poder ter o corte, né? Que tem o início. E eu quero dizer para você o seguinte... Indica para o seu amigo aquele que está precisando, tá? Porque a ideia do nosso podcast é que seja um transbordo na vida de outras pessoas. Exato. Esse, para nós, né, Marcelo, é o grande intento, sinceramente. Se a gente conseguir tocar mais uma pessoa, a gente está fazendo na nossa parte. Prazer enorme. Gratidão. Gratidão. Beijo no coração, até a próxima. Forte abraço, gente. Obrigado. Valeu, Fortaleza. Tchau, tchau. Valeu.